de Hebreus. Nós estamos falando sobre fé. Estamos falando sobre fé. Eu tinha fé que todo domingo eu ia ver o Paulinho sentado ali junto com a esposa dele. Maravilha, glória a Deus, é isso mesmo, né? Maravilha, aleluia. Hebreus capítulo 11, eu vou ler aqui na versão King James, e nós vamos ler a partir do versículo 17, Hebreus 11, 17, ache aí na sua Bíblia, procure aí, Olá, igreja. para você ficar com ela aí, bem antenado. Olá, Igreja Unir! Está começando o nosso Unir News. Pôs à prova. Ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito, ou seja, o seu único filho. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José, também ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos filisteus. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Pela fé, que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver escondido ou acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força,
tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados, maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não era digno. Alguém pode dizer amém? Eu estou precisando de retorno, não está chegando quase nada para mim, não está preenchendo aqui. Era tão bom quando eu não entendia nada disso. Quando a pessoa subia, que falava assim, tem um retorno aí, eu falava, o que é que essa pessoa está falando? Aleluia. Gostei desse negócio. Gostei. Parabéns. Aleluia. Dias difíceis. Dias de lutas, de guerra, de enfermidade, problemas financeiros e tantos outros, como diz o texto, falta tempo para enumerar, falta tempo para a gente narrar cada um. Mas estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, aqueles dias dos quais a Bíblia diz que os homens iriam de mal a pior. Estamos vivendo esses dias. Estamos vivendo dias de adoecimento. Adoecimento da alma, da psique. Dias de consultórios de psicologia abarrotados. De clínicas psiquiátricas superlotadas. Com os valores de consulta lá nas alturas. Porque as dificuldades, as tribulações e as angústias estão adoecendo a sociedade. Estão adoecendo casamentos, grupos, estão adoecendo indivíduos. Dias difíceis, dias de luta, dias que realmente nós estamos buscando a vida e todos estão buscando isso. E eu quero falar com você exatamente sobre essa situação. É necessário fé para viver de verdade. É necessário fé para viver de verdade. Sem fé, você não vai conseguir viver verdadeiramente. Você pode até existir, mas viver no nível que Deus estabeleceu, no nível que já foi escrito a meu respeito e seu respeito, você não vai conseguir. Nós temos visto, e nós, no geral, as pessoas se espelham nos milionários. E aí você vê os vídeos tão lindos, tão incríveis, e quando você pensa que não, o casamento acabou. Não, mas era tão feliz. Era, na tela era tão lindo, né? Na tela era tão incrível. De jatos, a mansões, a fazendas, mas nada disso sustenta um casamento. Nada disso salva um casamento, porque
não é o dinheiro que faz a vida. Não é o dinheiro que faz a vida. Não são os recursos. A vida não está baseada no que você tem. Não está baseada no que você tem. É necessário fé para viver de verdade. E a Bíblia dedica um capítulo inteiro, conhecido na teologia como a galeria dos heróis da fé, onde vai falando nomes que suportaram e que avançaram de maneira incrível pela fé. E nós precisamos voltar para esse ambiente de fé. Precisamos voltar para esse ambiente de crença. E aí a sua vida vai funcionar como deveria funcionar. Porque a sua confiança não está nos recursos. A sua confiança não está na empresa. A sua confiança não está na conta que está poderosa. Sabe, no tempo do governo Collor, algumas pessoas deitaram milionárias e acordaram pobres. Elas tinham tanta convicção na sua riqueza, tanta convicção no seu dinheiro. Eu sei de caso de alguém que um dia antes tinha vendido uma casa e tinha colocado todo o dinheiro lá na poupança. Era a única casa que a pessoa tinha. Agora eu tenho dinheiro. Aí no outro dia descobriu que não tem nem casa e nem dinheiro. Então, é colocar a fé naquilo que não suporta. É colocar a fé naquilo que não subsiste. A Bíblia fala do homem mais rico do Oriente. O Oriente é um dos lugares, se não for o lugar mais rico do planeta. As riquezas estão ali. E a Bíblia fala de um cidadão chamado Jó, que ele era o mais rico do Oriente. Era um fazendeiro incrível. Tudo de bom. E no outro dia, ele acorda de maneira miserável. Deita multimilionário. Deita como a Forbes noticiando que ele era o mais rico do mundo. E acorda como um dos mais pobres. Porque nada subsiste. Nada subsiste. Nada pode te garantir vida de verdade. Todas as outras coisas são só situações passageiras. Vida de verdade somente pela fé. Jesus disse assim: eu vim para você ter, e vida, isso é vida de verdade. Diga para quem está do seu lado, Ele quer que você viva abundantemente. Isso é vida de verdade. O texto vai nos mostrar algumas situações que é pela fé. É necessário você ter fé para que isso aconteça em você e através de você. Somente pela fé você luta contra coisas infinitamente maiores que você. Somente pela fé. Quantas situações que nós enfrentamos que são maiores do que nós? Quantas situações? Se você não tiver fé, se você não tiver esperança, você vai sucumbir, você vai adoecer, você vai literalmente morrer. Vai apenas respirar, mas você não tem sossego, você não tem paz, você não tem descanso. Então é pela fé que nós conseguimos vencer situações que são maiores que nós. Joquebede, a mãe de Moisés,
quando Moisés está para nascer, um rei maligno, um rei pervertido, um rei abortista, tinha prazer no aborto, tinha prazer no infanticídio. Ele lança um decreto: toda criança que nascer de sexo masculino, o que vai ser feito? Vai morrer, está sentenciada à morte. A Joquebede, quando nasce aquela criança, o texto diz que ela viu algo diferente naquela criança. Eu sei, você sabe que toda mãe acha o filho lindo. Toda mãe. Só meu pai que diz que não. Diz que quando eu nasci, falaram para ele, é bonito? Ele falou, preto e beiçudo. Mas agora ele já mudou de ideia. Mas a mãe acha o filho lindo. Joquebede, ela viu, só que ela disse, essa beleza está para além do natural. Eu estou vendo algo diferente nesse bebê. Enquanto as suas outras irmãs, não em Cristo, porque Jesus ainda não havia vindo, mas as suas irmãs de fé, enquanto elas estavam entregando os filhos à morte, deixando a parteira pegar, é menino, já mata aqui agora. A Bíblia não diz qual era a forma desse assassinato. Mas a mãe tinha criança e entregava para a morte. Era um decreto do rei, era um decreto da presidência da República. Assim como estão tentando decretar que a menina pode ter relação à vontade e, se não quiser, o governo paga para ela matar o feto. E como é que luta contra isso se não tiver fé? Porque é uma sentença de morte. É lutar contra quem é maior do que você. É lutar contra o sistema. O nosso governo está querendo dizer que pode casar homem com homem. Tem uma sentença. E tem igreja que vai aceitar. E tem pastor que vai calar a boca. Porque ele tem medo. Que mulher com mulher pode casar. Não! Ninguém nasce gay. É uma construção. Não é a Bíblia que está dizendo isso. É a ciência explica isso. Se nasce menino e se nasce menina. O mundo que jaz no maligno está destruindo a identidade de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens casados. Joquebede, ela luta contra o sistema, mas só se você tiver fé. Porque se você não tiver fé, você vai dizer, está tudo acabado. Vão calar a boca. Não tem esperança para a nossa nação. É assim, vamos pagar imposto para o nosso governo bancar o aborto. Vamos pagar imposto para o nosso governo bancar a homossexualidade. Joquebede, ela em fé, ela luta contra o sistema. O sistema era maligno. O sistema egípcio era pervertido. E tem uma sentença de morte para o filho dela, assim como tem uma sentença de morte para o seu filho, assim como tem uma sentença de morte para a sua filha. Se você não tiver fé, você vai entregar ele para a morte. Você vai entregar ela para a morte. Mas se você crê, você se levanta contra esse sistema maligno e diz, eu não gerei filho para a morte. Eu não gerei filho para a morte. Eu não vou entregar os meus filhos. Dê um aplauso ao Senhor. É o sistema. O sistema quer fazer isso. Somente pela fé. Você luta contra coisas infinitamente maiores que você.
Somente pela fé você consegue fazer isso. Hebreus 11, 23, mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Não temeram o decreto do rei. Versículo 30. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Os muros de Jericó eram tão grandes que as pessoas construíam casa em cima. Era meio lote, talvez um lote, em cima do muro. Somente pela fé você luta contra as coisas infinitamente maiores do que você é. Se você não alimentar a sua fé, você vai ser engolido pelo sistema. Você vai ser engolido pela corrupção. O sistema vai te adoecer. O sistema vai arrebentar com a sua casa. Vai arrebentar com a sua família. É por isso que Jesus disse: eu vim trazer vida para você e vida abundante. É por isso que em Hebreus capítulo 10, no versículo 38, o Senhor está dizendo assim: o meu justo vai viver pela fé. O meu justo vai viver pela fé. Você está tentando viver fora da fé? Você está tentando viver pelo seu mérito? Você está tentando viver pelo seu esforço? Pelo seu intelecto? Pela sua empresa? Você não vai conseguir contrariar Deus. Deixa eu te dar uma notícia. Você não vai conseguir contrariar Deus. O meu justo vai viver, não é baseado na empresa dele. Não é baseado nas multifazendas. Ele vai viver, não é baseado na frota de carro, nas concessionárias que ele tem. Não! O meu justo vai viver pela fé. A vida nossa é estabelecida na fé. Diga para quem está do seu lado: você precisa alimentar a fé. Somente pela fé você luta contra coisas infinitamente maiores que você. Quantas coisas você poderia dar nome que são maiores do que você? Quantas coisas são infinitamente maiores que a sua força, que a sua capacidade? Quantas situações que você olha e você diz: não tem como sair disso. Então, você só pode lutar contra isso se você crer. Senão, você vai ser engolido por isso. Você vai ser adoecido por isso. Você vai ser destruído por isso. Segunda coisa, pela fé que se faz escolhas que aos olhos humanos não fazem sentido algum. É pela fé que fazemos escolhas que aos olhos humanos não fazem sentido algum. Sabe uma conferência chamada Eficiência? Estava ministrando um irmão em Cristo, das Filipinas. Ele é o 5º maior pagador de impostos da sua nação. Ele mostra a foto, eu não sei se lá se chama Receita Federal, mas ele mostra o órgão do governo entregando para ele uma placa. Ele diz: imagina você ganhar o troféu de quem mais paga imposto. Ele tem 800 postos de gasolina. Servo do Senhor. Tem célula. Faz discipulado. E ele orientando as pessoas a serem fiéis, dizendo: pague os seus impostos. Honre a Deus. E ele disse que em toda a sua trajetória, 800 postos de gasolina, ele nunca teve uma proposta no nível que ele teve há um ano atrás. A proposta era incrível. A proposta era surreal. É alguém
que se quiser ter helicóptero, que se quiser ter jatinho, que... Está dizendo, a proposta era demais. Eu nunca tive uma proposta daquela. E ele disse, só que envolvia propina. Só que envolvia corrupção. E eu não quis. Para geral, se ele contar isso, ele vai ser chamado de bobo. Ele vai ser chamado de estúpido. Ele vai ser chamado de ignorante. É somente pela fé que fazemos escolhas que aos olhos humanos não fazem sentido algum. Hebreus 11, 25 diz assim, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar, por curto período de tempo. O versículo 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Adulto! Ele cresceu no palácio. Se fosse nos nossos dias, era um menino que foi adotado pela filha de Donald Trump. Nem sei se ele tem filha, tem? Eu sei que ele tem filho. Pela filha de Donald Trump. E agora, quando ele chega à sua fase adulta, ele diz, ei, mas esse povo não tem aliança com Deus. Esse povo não é verdadeiramente o meu povo. Deixa eu te falar, não, eu não quero esse palácio. Eu tive o privilégio de, pelo menos, ir na porta, lá na 5ª Avenida, da Trump Tower. Que coisa linda. Um mega edifício na 5ª Avenida em Nova York, do Trump. Quantos cassinos eu vi daquele homem. Me esqueci o nome da cidade, uma cidade inteira de cassinos, todo dele. E alguém dizia assim, eu não quero ser herdeiro dele. Faz sentido? Faz sentido isso para você? É o que Moisés está dizendo, eu não quero ser herdeiro do faraó. Porque tudo isso é passageiro. Porque tudo isso vai ser consumido pelo fogo. Eu estou atrás de algo que seja eterno. Eu estou atrás de algo que seja duradouro. E então o texto diz que pela fé o Moisés se recusa a ser chamado filho da filha do faraó. É pela fé que eu me recuso a ser herdeiro da maior potência do planeta. No tempo dele, não faz sentido, humanamente falando. Mas se você não tiver fé, você se vende por muito menos. Uma pessoa que eu tenho um carinho tão especial, essa pessoa, ela faz aplicativo, e eu tenho um carinho, eu já vi essa pessoa viver tanta coisa linda com Deus. Tem anos que ela não está em igreja nenhuma. Há 15 dias atrás eu mandei um convite para a célula. Quando deu 19h25, essa pessoa disse, olha pastor, mandou para mim uma mensagem, olha pastor, não vou poder ir na célula, porque eu não bati a minha meta do dia. Eu não bati a minha meta do dia. Quantas metas talvez faltavam? Quantas corridas talvez faltavam? Às 19h30, talvez umas 5 corridas. O preço médio de uma corrida de Uber aí, R$10, R$15. Faltava R$70. Mas por R$70 eu deixo de ir. Por R$100 eu deixo de ir. Sem fé, você não dá conta. Sem fé você se vende. Sem fé, você não tem valor. Você tem preço. Sem fé, você não tem valor. Você tem preço. Mais uma metinha do dia. Mais uma corrida. É um trabalho que me oferecem, que eu não vou poder estar nos cultos mais. Mas eu aceito, porque eu não creio. Então eu não tenho mais valor. O Senhor nos deu valor. Qual foi o seu preço?
Qual foi a moeda? O sangue do único filho dele. Você teve valor. E quando você tem fé, você acredita no seu valor. Mas quando você perde a fé, você deixa de ter valor. Você deixa de ser homem para virar mulher. Você deixa de virar mulher para ser homem. Você deixa de ser casado, fiel, por qualquer mulher que aparece na rua. Sabe por quê? Porque você não tem mais valor. Você vai para a calçada bêbado, drogado. Sabe por quê? Porque você não tem mais valor. Você tem preço. É necessário alimentar a fé. Estamos vivendo um tempo em que os crentes não creem mais. Estamos vivendo o tempo. Você consegue repetir isso comigo? Estamos vivendo o tempo em que os crentes não creem mais. Parece um contrassenso, mas é a verdade. Os crentes não acreditam mais. Então, adoecemos. Então, abrimos mão do casamento. Então, abrimos mão da honestidade, da integridade. Por quê? Porque eu não creio. Então eu abro mão da minha nação, porque não tem jeito para esse país. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio na duplicação da 381. Há quanto tempo a gente vem orando por isso? Quarta-feira da semana passada, na reunião do Conselho de Pastores, foi lá na capela do Hospital Samaritano. Um pastor chegou e disse: Pastor Emerson, o senhor observou que tudo aquilo que a gente estava orando está acontecendo? Estávamos orando pela duplicação da ponte. Olha aí, pastor, a ponte. Estávamos orando pela duplicação da 381. Olha aí as obras da duplicação até Governador Valadares. Estávamos orando pelas obras do hospital. Olha aí, pastor. Estávamos orando pelas obras do aeroporto. Ele disse: pastor, tem que arrumar mais coisa para a gente orar, porque essas aí já estão resolvidas. O meu justo vai viver pela fé. Ah, eu não creio. Mas você vai andar na rodovia pela minha fé. Que pena que você não consegue crer. Que pena que você é um crente baseado nos homens. Isso faz a sua vida muito triste. Isso faz a sua vida infeliz. Que pena que você não consegue crer. É pela fé que se faz escolhas que a olhos humanos não fazem sentido algum. É pela fé que se faz coisas simples esperando coisas grandes. É pela fé. Hebreus 11, 28. Por intermédio da fé, Moisés celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. É pela fé que se faz coisas simples, mas o que eu estou esperando é coisa grande. Mas Deus não me mandou fazer nada surreal. Deus disse: ei, seja simples. Simples como a pomba, prudente como a serpente. O Senhor diz: vai ter morte em toda a casa nessa nação, vai ter morte. Essa noite ainda, todo casal vai chorar a morte do seu primeiro filho. Agora, vocês creem em mim? Na sua casa não vai ter. Você crê em mim? Você vai matar um cordeiro e você vai pegar o sangue e vai passar na porta. E isso vai livrar o seu filho da morte. Faz sentido isso, gente? Isso é coisa de gente besta. Ou é coisa de gente de fé? Não faz sentido. Como assim? Que dia que passar sangue na porta não deixa morrer ninguém aqui em casa? Que dia? Onde? Desde o início da história da civilização,
onde que tem isso? É para quem crê. O Senhor não está te pedindo nada demais, mas o que Ele está te pedindo é suficiente para guardar a sua casa. Ele não está te pedindo nada demais, mas o que Ele está te pedindo é suficiente para guardar a sua vida. Suficiente. Então, pela fé, se faz coisas simples, esperando coisas grandes. Quantos israelitas você acha que morreu lá no Egito? Quantos? Porque os pais deveriam ter passado o sangue. Porque a morte era dos filhos primogênitos. Agora, aqueles que eram primogênitos, mas já eram adultos, eles mesmos poderiam ter passado. Ah, conta outra, pastor. Conversa fiada. Que história é essa de passar sangue na porta? Para com isso. Sabe, é porque é simples, gente. O povo gosta de invenção. É tão simples que eu não vou fazer. É tão simples que eu não dou ouvido. Porque os crentes pararam de crer. Pararam de crer. Então eu não faço. Vai ter morte. Vai ter doença para tudo enquanto é lado. Aí o Espírito do Senhor fala com você assim, faz um jejum de 1 semana. Eu vou te proteger. Você não crê. Você marca 20 médicos. 5 caixotes de remédio dentro de casa. Porque você crê nisso. Mas pastor, se eu não crer, creio. Eu tomo remédio. Mas eu creio acima de tudo no Senhor. Acima de tudo no Senhor. Qual é a direção que o Senhor está te dando? Qual é a direção? Na hora do louvor, o que o Espírito do Senhor falou com você? Você que é crente. Ele te diz, sai do seu lugar, vai lá na frente. Sem ninguém te chamar. O que ele falou com você? Por que você não veio? Você não tem noção do que você perdeu. Ou melhor, você não tem noção do que você deixou de ganhar. Sabe por quê? Porque você não crê. Se você acreditasse de verdade, você faria. Gente, que o Espírito do Senhor diz, ei, libera um grito aí. O Senhor está te livrando da loucura. Ele está te livrando da opressão de Satanás. Mas você não crê. Você diz, eu vou pagar esse mico? Vou não. Então morre, miserável. Morre na sua incredulidade. Porque você não consegue crer. Somente pela fé se faz coisas simples, esperando coisas grandes. Eu vou passar um sangue no umbral da porta. Aí chega você e diz, o que você está fazendo? O Senhor, o Deus que eu creio, falou que se passar um sangue aqui, ó, o anjo da morte não vai entrar na minha casa. Assim como muitos crentes não creram, eu acredito que muitos egípcios creram. Muitos egípcios creram. Tem egípcio que falou, rapaz, sangue de quê? Estou dentro. Eu estou vendo o que seu Deus está fazendo. Eu já vi aí as rãs, a praga dos piolhos, das trevas, do gafanhoto, de granizo. Eu creio. Eu já vi, o seu Deus é verdade. Tem que ser em que lugar a porta? Vou fazer. Porque muitos crentes, sabe, se acostumaram e param de dar crédito a Deus. Ao passo que gente que não era crente, ela começa a dar valor à palavra. Ela começa a dar valor à voz de Deus, ao fluir do Espírito Santo. E eu quero encerrar com isso. Nossas escolhas revelam nossa fé. Nossas escolhas revelam nossa fé. R$100 a mais de salário, se você para de ir em célula, você para de vir no culto. Você está à venda, você não tem valor, você tem preço. As escolhas revelam a sua fé. O namorado te insiste para te levar para a cama.
para ter uma vida com você de casado, só que vocês não são casados. Mas você não crê que você pode abrir mão desse namoro imundo, desse namoro porco, que quando você casar, você vai ver a colheita dessa semente miserável que você está plantando. Você não crê, mas deixa eu te falar, não precisa crer. Você está plantando, não precisa de fé para colher. Ô pastor, o senhor está me amaldiçoando? Não. O ateu, ele planta e vai colher. Não precisa de fé para colher. O que você está plantando? A nossa fé, ela revela a nossa escolha, ou as nossas escolhas revelam a nossa fé. Ei, eu abro mão de você, porque eu creio em Deus. Eu te amo, mas eu abro mão desse namoro sujo, eu abro mão desse namoro imundo, porque ele não glorifica o nome do Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso te respeitar como homem, eu preciso que você me respeite como mulher, e se não der, bye bye, veruel, so long, até nunca mais. Mas tem que ter fé. Porque se você não tiver fé que Deus tem alguém melhor para você, você pega qualquer porcaria. Você não crê. Você não tem fé. Nossas escolhas revelam a nossa fé. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Foi embora, voltou. Como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, estava mesmo a ponto de sacrificar o seu único filho. Nossas escolhas revelam a nossa fé. Ontem fui ministrar mais pastora Ivne no jantar de casais. Uma igreja de gente relativamente simples, como a nossa. Só que a igreja, ela está, sei lá, talvez uns 10 metros acima do nível da rua. Então são 2 escadas para subir, chegar no templo. Não tem nada embaixo. Você já entra nas escadas. O pastor disse, vamos colocar um elevador. Quanto que eles têm? Não tem. Nossas escolhas revelam a nossa fé. Vamos colocar um elevador. Sabe o que aconteceu? No culto que ele anunciou isso, uma pessoa estava lá que não é da igreja. A pessoa foi embora, mandou um parente procurar. Procura o pastor. Diz que eu não tenho espécie, mas diz que eu tenho um lote no Morada do Vale. Morada do Vale é onde? Ali, Morada do Vale. Diga que eu tenho um lote. O lote é da igreja. As nossas escolhas revelam a nossa fé. A Bíblia diz que quem olha para o vento não vai semear. Sabe qual é o valor da obra? 350 mil reais. Sabe quanto era o lote? 280. Pena que você nem celebra. Pena que você nem se alegra. Você nem está entendendo nada que eu estou te falando. 280 mil. A irmã do proprietário do lote diz, pastor, o lote é da igreja. Já está com placa de venda. Só tem um problema, pastor. Tem 9 anos que está com placa de venda. Ninguém nunca comprou esse lote. 9 anos. A igreja vendeu com 60 dias. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir mais forte? O que significa isso? Você está morrendo tentando viver com a sua força. Você está morrendo, entregando a sua saúde, entregando o seu sono.
sono, entregando o seu apetite, tentando viver com a sua força, e você não consegue, porque vida só em Jesus Cristo, é só nele. Aí vem um pastor doido e fala: nós vamos colocar esse elevador aqui. Aí vem alguém e você vê, 9 anos, 60 dias, 60 dias. As nossas escolhas revelam a nossa fé. Para de negociar, para de mentir, para com esse namoro sem vergonha, para com essa incredulidade. Escolha o Senhor, e você vai ver como a paz vai reinar no seu coração. Escolha o Senhor, e você vai ver como o refrigério vai vir para dentro de você. Escolha o Senhor, e você vai viver sem culpa. Escolha o Senhor. Pastor William me contou, eu só acreditei porque eu sei que o meu pastor é um dos maiores homens de Deus dessa nação. Meu pastor é um dos maiores homens de Deus dessa nação. Está indo para 10 anos que eu convivo com ele. Nós conversamos abertamente sobre tudo. E ele me disse que ali no poço, na cidadezinha pequenininha, Poço da Mata. Quem sabe onde é Poço da Mata? A turma aí do Prado, do Porto Seguro, sabe, né? O pastor é discípulo dele, esse pastor lá de Poço da Mata. Mas na época não era. Estava dentro da cidadezinha dirigindo um carro, um terreno. Deus falou: para o carro, tira o sapato, pisa lá, porque eu estou dando terreno para você. Ali vai ser, a minha igreja vai ser ali. Parou o carro, tirou o sapato, pisou lá, foi atrás do dono do imóvel. O pastor William me contou. Agora no mês passado, eu e a pastora Ivne fomos ministrar numa conferência, e esse pastor era um dos preletores. Ele e a esposa dele estavam lá ministrando também. Ele pisou e foi atrás do dono do imóvel e disse: quero comprar aquele imóvel do Senhor, porque Deus me falou que a igreja é para construir uma igreja ali para ele. O dono disse: meu imóvel não está à venda, mas Deus falou que é para fazer a igreja lá. Meu imóvel não está à venda. Passou, ele insistiu, e o dono dizia: meu imóvel não está à venda. Sabe o que Deus falou com o pastor? Esses terrenos de área mais próxima da praia, que tem que batistaca. Deus disse para o pastor: chama o caminhão batistaca e começa a obra. Meu Deus, eu creio. Chama o caminhão e começa a obra. Quem que vai concordar com isso? Quem vai concordar com isso? Eu já vou te avisar aí, Deus não é MST não, viu? Já tira o cavalinho da chuva. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. No suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Não é com terra dos outros não. Vai plantar para você colher. Chama o caminhão e começa a obra. O pastor chamou o caminhão, colocou dentro do terreno. Poço da Mata. Eu vou trazer ele aqui. O dono do imóvel passou. Ei, pastor, você está doido? O que você está fazendo? Eu te falei, o meu Deus mandou construir a igreja dele nesse terreno. Não tem jeito não, vou te vender esse terreno.
O pastor disse: só tem um problema, não tem dinheiro. O dono do imóvel disse: está brincando com a minha cara, né? O senhor está brincando comigo. Ele falou: não tem dinheiro, mas tem cheque. Vamos negociar. A igreja está lá, pronta. Fica de pé. Aplauda o nome dele. Aplauda o nome dele. Aplauda o nome dele. Libera o seu grito. Libera o seu grito. Araxa, carabachá. Sou como uma canarabai. Nossas escolhas revelam a nossa fé. Um diz: não tem dinheiro, mas nós vamos colocar um elevador aqui, 350 mil. O outro diz: não tem dinheiro, mas nós vamos construir a igreja do Deus vivo ali. Você quer andar por sua vista, vai sofrer, vai ficar morrendo de ruim, porque você não se basta. Grava isso, guarde isso. Você não se basta. Não é o seu trabalho que te sustenta, não é o seu intelecto. Você não é suficiente. Para de querer com a sua força. A tempestade está lá, os discípulos estão desesperados, Jesus está dormindo, porque ele crê, ele conhece o Pai dele, ele conhece o Pai dele. O filho precisa conhecer o Pai. Para de sofrer. O diabo está te fazendo proposta, mas a proposta do Pai é melhor. A do diabo é para te angustiar, é para te machucar, é para te destruir, para te arruinar. A do Pai é melhor. Nossas escolhas revelam nossa fé. Ei, Cláudia, faz favor, se precisar pede ajuda do Hélio. Eu quero que você testemunhe o que você me contou sobre 2 cultos atrás. Eu quero, se alguém aqui, há 2 semanas atrás, nós ministramos cura, e nós dissemos que uma dor que você estava sentindo era algo visível, que tinha que acontecer naquela hora, e talvez aconteceu e você não falou. Você está roubando a glória de Deus. Você está atrapalhando as pessoas terem fé. Se naquele dia o Senhor fez, se no decorrer da semana o Senhor fez, você não pode ficar calado. Você não deveria ficar calado. Então, se tiver mais alguém, se tiver mais uma pessoa que estava aqui naquele culto, saia do seu lugar e venha aqui testemunhar. Não roube a glória de Deus. Não impeça as pessoas de crerem no mover de Deus, porque nós estamos nos movendo em fé, e é só o começo do sobrenatural nesse lugar. É só o começo do sobrenatural nas células. É só o começo. Você precisa testemunhar. Você precisa testemunhar. Então, quando a Cláudia testemunha, se tiver mais alguém, vem para cá. Dia 22/5 eu recebi um diagnóstico, né? Que eu só vou resumir rápido. Que eu estava com insuficiência cardíaca. Eu estava sentindo muita dor, muita falta de ar. E domingo passado, eu tive aqui no culto, eu fiquei sem graça de vir na frente testemunhar. E eu continuei sentindo essa dor no coração. E nesse domingo passado eu recebi uma cura muito forte. A minha dor sumiu naquele instante ali. E eu creio também que eu estou curada. Eu creio. Entendeu?
esteve aqui apresentando o filho dele, eles estão lá nos Estados Unidos. E quando o pastor começou a ministrar, eu falei: Senhor, ele pisou nesse altar. Ele recebeu um diagnóstico de câncer. E 99% o médico desenganou ele. E ele está lá nos Estados Unidos, né? Eles foram para lá. E minha sobrinha desesperada falou: o que eu vou fazer? Ele tem que ir embora, eu estou com medo dele morrer aqui. E quando o pastor declarou cura aqui, eu falei: Senhor, visita ele agora. Traz cura na vida daquele homem, porque eu sei que ele ama a família dele. A minha sobrinha me ligou ontem de ontem. Eu estava lá num galpão e ela falou: eu tenho que te dar uma notícia. Saiu o segundo resultado. O diagnóstico não é maligno mais. E eu tenho declarado cura todos os dias na vida dele. E eu creio que ele está curado. Em nome de Jesus. Jesus, eu quero declarar o teu nome. Feche seus olhos. Olha para ele. Quero declarar teu nome. Faça o que o Espírito Santo falar com você agora mesmo. Sobre toda mente e coração. Tem cura liberada sobre esse lugar. Existe paz em tua Tem cura liberada sobre esse lugar. Receba renovo. Receba restauração. Receba avivamento no seu ministério. Jesus, quero declarar teu nome. Nos vícios dessa geração. Renova a sua aliança com Ele. Restaure a sua aliança com Ele agora mesmo. Esperança e liberdade. Amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Eu declaro fé. Eu declaro fé no seu coração. Eu declaro uma vida de fé. Sobre toda o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Eu te declaro cheio de fé. Eu te declaro cheio de coragem. Eu te declaro cheio de ousadia. Ei, o problema é maior do que você. A dor é maior do que você. Mas Ele está contigo. Você pode descansar. Você pode acreditar na reviravolta. Você pode acreditar numa reviravolta. Deixa eu te falar. Ele vai devolver teu filho. Ele vai devolver tua filha. Ele vai restaurar a moral. Ele vai restaurar a conduta. Ele é poderoso. Sobre sua família. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo a sua casa. O nome de
sua cabeça. Eu abençoo a sua mente. Eu declaro renovo na sua mente. Eu declaro descanso. Todo cansaço produzido pela incredulidade. Que orechou manamação decou, que anchenego namachaçoquei. Todo cansaço produzido pela incredulidade seja arrancado agora. Todo cansaço produzido pela ansiedade seja arrancado agora. Seja arrancado agora. Pelas preocupações seja arrancado agora. Eu te declaro cheio de fé. Eu te declaro cheio de fé. Fé é acreditar naquilo que eu não estou vendo. É ter certeza daquilo que eu nem estou vendo. Eu te declaro cheio de fé. Receba refrigério agora mesmo. Receba refrigério agora mesmo. Na sua mente, nas suas emoções. Receba refrigério agora mesmo. Eu abençoo a sua casa. Paz e prosperidade estejam sobre a sua casa. O frescor, o orvalho do céu venha sobre a sua casa. É assim que eu te abençoo. É assim que eu te abençoo. No nome de Jesus. Porque o nome dele é cura. Porque o nome dele é vida. Care pelas ruas. Vai. O nome de Vai. Jesus. Vai.